Gente, olha, a Netflix anunciou ontem uma minissérie de 8 episódios sobre a vida do piloto brasileiro Ayrton Senna, morto em 1994. É uma série documental ou ficcional, Vini? Uma série ficcional, Paulo Matias, a primeira série ficcional em 8 episódios aí sobre a vida, a trajetória, a carreira de Ayrton Senna, ídolo brasileiro da Fórmula 1. Olha, Paulo, tá todo mundo muito ansioso, já apesar que vai lançar só em 2022, mas tá todo mundo já esperando por essa série. Inclusive ontem já estavam especulando quem daria vida ao Ayrton Senna. Muita gente falou aí no Chai Suede. Então, Paulinha, muita gente falou no Chai Suede, acho que pela fisionomia parecida com o Senna. Sim. O problema é que, por enquanto, o Chai Suede é contratado da Globo, né? Então, acho que ficaria um pouco mais difícil, mas vamos aguardar aí quem que a Netflix vai selecionar para essa produção. Mas, Vini, também depende a época que vai tratar, né, da vida dele. Se vai ser um período dele mais jovem, sim, enfim, dele mais adulto também. Então, pela sinopse que a Netflix soltou, Paulinha, a gente acredita que eles vão pegar realmente até a infância do Ayrton Senna, porque eles fizeram aí uma parceria com a família. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse aspecto da família do Ayrton Senna estar envolvida nessa produção, Paulo, mas eles conseguiram um acesso inédito à casa que o Ayrton Senna foi criado aqui em São Paulo. Então eu acredito que pode sim, Paulinha, pegar pelo menos umas 2, 3 passagens aí do Ayrton, né? Uma como criança, uma como adolescente e outra passagem já como adulto. E é justamente isso que a gente gostaria de ver, né, que a Netflix exibindo, porque assim, obviamente que eles vão ter que tratar ali da carreira do Ayrton na Fórmula 1, o tricampeonato, as conquistas, as vitórias e, obviamente, né, a trágica morte no acidente de Imola em 94, mas muita gente tem a curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida particular, sobre a vida íntima do Ayrton Senna, até porque ele era um cara muito reservado. Era alguém que a mídia estava muito em cima, queria saber sempre, né, o que o Ayrton Senna fazia da vida, os relacionamentos dele, mas ele era um cara bem reservado. Então a gente espera que a Netflix se aprofunde um pouco mais nesse aspecto. Qual que é o problema de tudo isso? É que a família do Ayrton Senna vai estar integralmente aí na realização dessa produção. Então, será que eles vão preservar alguns aspectos, preservar os relacionamentos, por exemplo, do Ayrton com a apresentadora Xuxa Meneghel, do Ayrton com a Adriane Galisteu, que foi até um relacionamento muito mais polêmico, a família do Senna não gostava muito da Adriane Galisteu, ela chegou até a ser barrada no velório do Senna em 94, é uma história, né, que não é muito bem contada até hoje, as rivalidades dele com outros piloto, com o Alain Prost, com o Piquet, exatamente. Então, apesar deles falarem que vão falar aí sobre a personalidade do Senna, sobre os relacionamentos familiares do Senna, a gente fica com essa expectativa, Paulo, e espera que não seja uma série também chapa branca, né? Porque assim, apesar de ter sido um grande ídolo, ter sido um mito, né, a figura do Senna, nenhum ser humano é perfeito, né? Todo ser humano tem as suas imperfeições. A gente gostaria de ver isso também sendo retratado na série. Vamos aguardar. Estou muito ansioso, Paulo. Eu acho que até a Netflix poderia lançar num domingo de madrugada, né? Para fazer aí uma alusão às corridas do Senna, em que as pessoas acordavam de madrugada para assistir o Senna ganhando as corridas. Boa, Vini. A produção separou um vídeo pra gente assistir. Coloca aí, por favor, Ricardo Arcon. O amor, aquilo que eu faço também é tão importante para mim. A gente supera e vai em frente. Para vencer você tem que lutar. Tá aí, Paulo, esse vídeo que a gente acabou de ver, então, foi o trailer de divulgação da Netflix sobre essa série, mas é um trailer que não diz muita coisa, né? Apenas coloca ali algumas fotos do Senna, né? Uma frase dele, é apenas uma introdução, até porque, como a gente sabe que a série não será documental, será uma série fictícia, então isso aqui não diz muito ainda sobre o que será essa produção. Gente, vocês acham que um produto biográfico já nasce menor quando é supervisionado pela família do biografado? Com certeza. Fala, Drilis.
Com absoluta certeza, eu tenho absoluta certeza de que essa série vai ser um xarope danado, exatamente porque é monitorada pelos familiares. E no Brasil já tem uma tradição que eu acho meio pobre esteticamente e artisticamente, de incensar o biografado. Às vezes tem algum tipo de exceção, né? E quando tem essa exceção, os familiares, amigos ou pessoas próximas caem de pau. O Rui Castro tentou fazer uma biografia, fez a biografia do Garrincha, que mostrava o lado do alcoolismo, né? Tentaram cercear o cara, tentaram censurar o livro. Eu lembro de um documentário, que é bonito até, sobre o Vinícius de Moraes, mas laudatório, puxa-saquista. A melhor cena do documentário é uma que conta uma historinha contada pela Tônia Carreiro, que fala que o Vinícius, uma vez se apaixonou, ele com 60 anos, com a menina de 20 anos. O que ele fez? Ele ficou amigo do noivo da menina, que era poeta e fã do Vinícius, roubou a menina do noivo e fugiu para Paris. Essa história é contada como se fosse uma coisa romântica, lúdica e maravilhosa, enquanto isso é uma coisa do pior tipo de cafajeste. Isso diminui a importância de um Vinícius? Não. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma tradição muito mais interessante de mostrar, e isso é bom para o telespectador, documentários ou biografias que ilustrem exatamente esse lado da ambiguidade de um grande gênio. Eu lembro de um sobre o Kennedy, que mostrava que ele era um mulherengo terrível, botava chifre até no calcanhar da Jaqueline, coitada. Do Bob Marley, que era um grande músico, mas que se deixou morrer porque tinha uma seita, era fanático de seita, teve uma ferida na perna e morreu. O Dostoiévski, que era um viciado em jogo, que era leniente e não tinha a menor complacência pela família, em busca de uma grande arte. Ou seja, vários personagens que são focados no seu interesse mais profundo e mostram o lado ambíguo do ser humano. Isso é a grande arte. Isso não quer desmerecer ou jogar por terra todos os feitos e méritos das pessoas. Agora, quando você tem uma coisa colocada por amigos, por familiares, tende-se a mostrar só o lado bonzinho. Quando houve o STF, por exemplo, que proibiu as biografias não autorizadas, foi nesse sentido de uma tradição oca brasileira, né? O Roberto Castro, eu quero contar a minha história. Sim, mas é interessante que outra pessoa conte a sua história para dar um viés exatamente mais humano e mais distanciado, que não seja laudatório de si mesmo. A série da Hebe também, Adriles, que a Globo fez agora, sofreu muitas críticas de familiares da Hebe, dizendo que a história não era muito bem assim. Agora, Paulo, principalmente essa história da Galisteu, né? Porque, assim, ela foi a última namorada do Ayrton, né? Ela viveu o último ano e meio ali com o Ayrton Senna. Então, teria que ser mostrado. Agora, não sei se a família vai permitir ou não. Sabe quem eu acho que devia ser consultor dessa série? O Nelson Piquet. Aí só vai mostrar o Senna como vilão. Adriles Jorge, a sua fala foi maior que um GP. Mas foi bonita, vai. 5 voltas de Imola. Paulinha, por favor, fale. Eu não acho que sempre que há controle quer dizer que uma obra baseada, né, que tem um nível ali ficcional, vai ser ruim. Bohemian Rhapsody, um monte de gente ficou falando tal. Eu não tô falando que é um retrato fiel de quem era o Freddie Mercury ou do que foi o Queen, mas é um bom filme, é um filme legal. Abordou temas sensíveis de uma maneira positiva. Achei chato o filme. Eu acho que pode existir um recorte que não vai ser um recorte documental e não é essa a proposta. Eu achei xarope. Não, é uma série documental. Aí eu acho que isso que o Adriles falou faz muito sentido, porque aí você tá falando da pessoa, das sombras, né, de tudo da pessoa você teria que trazer. Mas uma série ficcional pode fazer um recorte muito bonito, principalmente a respeito do Ayrton Senna, que é um herói que de fato não precisa ser incensado, Adriles. Ele tem coisas muito fantásticas na personalidade dele e nas conquistas, e pode haver um recorte, mesmo que supervisionado pela família, bastante emocionante, principalmente para o brasileiro que tem uma ligação forte com esse esportista. Joel, eu acho que a Paulinha lembrou muito bem. Bohemian Rhapsody, ele mostrou exatamente os pontos sensíveis de uma maneira, eu acho, justa. Né? Eu não achei, não. Eu pelo menos achei que não, foi eu acho que ele pegou leve. Eu achei um filme muito light, pois não é um filme de grande intensidade. Muito leve, muito leve. Mas se você não gostei entra do filme, muito exatamente a fundo, por esse mérito. Adriles, se você entra muito a fundo, o filme vai ficar pesado. Não, aí vira uma grande obra de arte. Fala, aí vira uma grande obra de arte. São diferentes tipos de produto. Uma coisa é um produto para o fã endeusar ainda mais o seu ídolo. Esse produto ele vai ter seu critério de mercado, ele vai ter seu sucesso,
mas ele não vai ficar para a história como uma grande obra ou como algo que existe muito. Pelo contrário, a gente vai esquecer logo que ela existiu. O grande biógrafo, aquele que faz a obra mais profunda, ele é um iconoclasta, por excelência. Porque ele tem que entrar, inclusive, no que há de sórdido. E é na sordidez, é na mistura da sordidez com a grandeza que nasce de verdade aquilo que distingue a real grandeza do biografado. Aí que você encontra Adriles, a real enquanto você bate palma, o microfone capta e atrapalha a fala do Joel. Mas então, eu tô elogiando o menino, não bater palma tá enquanto ótimo. o Joel fala, eu agradeceria. Por favor, Então, Joel. eu não tenho grandes expectativas para essa série. Eu acho que vai ser uma série para os fãs do Ayrton Senna reviverem aí seus momentos. E também é totalmente válido. Mas daí eu não tenho grandes expectativas artísticas com relação a isso. Eu não tenho grandes expectativas que vai ter algo aí de maior interesse sobre a natureza humana, sobre a grandeza, enfim, sobre um ser humano singular que foi o Ayrton Senna e todo o seu talento automobilístico. Outro rasgo de Família lucidez, Joel Pinheiro da Fonseca. Família supervisionando, não tem coisa mais chapa branca possível, né? Eu só acho que a Paulinha usou bem o exemplo. Eu gostei do filme padrão Bohemian Rhapsody. Eu, particularmente, Paulo, eu gosto de uma coisa mais... É a diferença entre mais leve. publicidade Você e é uma arte. pessoa, Adriles, com energia pesada. Você gosta de A ver arte coisas é uma pesadas. energia difusa, não é pesada. Existe uma diferença entre publicidade e arte. Um bom a propaganda pode ter um mérito estético, mas não é uma obra de arte. É o caso desse negócio do ser. Fala, Paulinha. Não, tava querendo dizer aqui, a gente falou de Bohemian Rhapsody, que foi mais tranquilo, digamos assim. Eu acho que não trouxe muitos aspectos da personalidade do artista. Rocketman, que é sobre o Elton John, foi muito mais profundo, muito mais pesado. É um filme melhor, por exemplo, na minha opinião. Mas eu acho que há espaço para tudo. E há espaço na Netflix para esse tipo de série. Ali a gente não tá fazendo uma grande biografia para marcar a história da arte. Eu acho que é exatamente a proposta de fazer uma série comercial para os fãs de Ayrton Senna e para levar isso pro mundo e para vender, gente. A questão, ó, dá outra dica aqui. Tem uma biografia excepcional do Peter Sellers, que era um comediante fantástico e que mostra um lado, inclusive, sórdido dele e que não desmerece em nenhum momento o talento dele. Esqueci o nome, depois a Paulinha me ajuda. Biografia do Peter Sellers, é fascinante. Lula, o filho do Brasil, é bem realista também, né, Adriles? Essa é a melhor de todas. Matou, Vitor.